Olá pessoal, vamos trabalhar agora o texto 4, encerrando o tema 2 da disciplina, trazendo um assunto complementar à questão da democratização do texto anterior, que é a participação. Então vamos tecer alguns comentários sobre o texto 4, Participação e Escola, do professor Gutierrez da Unicamp. O texto traz aí um breve histórico sobre a questão da participação, trazendo alguns apontamentos para a década de 60, de 80 e também na atualidade, com a questão da conscientização política e social. Assim, é importante ter em mente que, do ponto de vista sociológico, participação faz referência à possibilidade de um indivíduo incorporar as práticas e características de um grupo mais amplo, de forma a vir a ser reconhecido e aceito como parte ou membro dele. É efetivada como uma possibilidade de manifestar-se no interior do processo decisório. Nos atentaremos aqui às dimensões da participação política e social, trazendo para o nosso contexto, que é a escola, mas reconhecendo que a participação tem sentido muito mais amplo que isso. Tem a questão da participação da vida em sociedade, das práticas pedagógicas na escola, da convivência em família, por exemplo. Ou seja, a participação ela aparece como um ponto importante aí de civilidade, aparecendo nos campos da política, do ensino, das organizações e da sociedade em geral. Então, complementando o slide anterior, de um conceito mais amplo, a ideia do direito à participação é uma questão presente nos mais diferentes espaços sociais, mas também é importante colocar que o mau uso da participação pode servir como instrumento de manipulação para favorecimento de determinados grupos ou posições sociais, conforme os exemplos apresentados no texto. Ou seja, garantir a participação não é garantia de ética no processo, mas, de certo modo, como coloca o texto, os processos participativos podem levar a decisões não apenas éticas, mas também mais eficientes quando comparadas a qualquer outro processo. Ou seja, apesar das possibilidades de mau uso, a escolha democrática ou a participação das pessoas ainda é, vamos colocar aqui, melhor. Trazendo a questão da participação especificamente para a educação e a escola, podemos colocar que a participação é um elemento a ser interiorizado dentro do projeto pedagógico para o exercício pleno da cidadania. Deve, então, estar integrada às práticas pedagógicas e didáticas, aparecendo sobre duas óticas principais de prática e de conteúdo. Como prática, é auxiliar do processo educacional, importante na formação de uma pessoa autônoma, consciente, e como conteúdo, deslocado um pouco aí desse objetivo mais amplo da educação, aparecendo como assunto específico em uma dada disciplina, por exemplo. Mesmo levando em consideração a questão da participação em seu sentido mais amplo na educação, também é importante relatar que a escola não pode deixar de ser também uma organização burocrática, um espaço onde as pessoas estão sujeitas a procedimentos formais, onde a independência e a autonomia é relativa. Mas isso não quer dizer que a burocracia deva imperar na escola, mas ela, de certo modo, faz parte do processo de organização da instituição escolar. No que diz respeito aos princípios de Taylor na educação, presentes também no texto, podemos colocar que o Taylorismo tem, em suma, o aumento da produtividade e a maximização dos processos. Para a educação, esses princípios aparecem principalmente quando pensamos em cursos pré-vestibulares, em sistemas apostilados, nas divisões de tarefas na educação, em que, por exemplo, o professor acaba sendo mero reprodutor, executor de conteúdos previamente elaborados. Não reflete sobre a própria prática e é facilmente substituível. A escola, tendo a burocracia como princípio, não como meio natural do sistema, como colocado no slide anterior, tem em sua divisão planejamento pedagógico, a redação de apostilas e material de avaliação, a execução da aula em sala e plantões de dúvidas, por exemplo. Complementando aí os princípios de Taylor na educação, que trazem a burocracia como princípio, como finalidade muitas vezes, separando os que executam as tarefas dos que planejam, organizam, dirigem e controlam o processo, ou seja, a divisão das tarefas que a gente colocou no slide anterior. E para finalizar, a questão da participação na gestão escolar, em todos os níveis, deve ser percebida de uma forma bastante complexa, ou seja, tanto ela pode inibir e limitar os aspectos da organização burocrática taylorista de trabalho, como também pode vir a ser condicionada e modificada em função da sua inserção nesse tipo de organização.